Eu quero, senhor presidente, agradecer aos deputados dessa casa pela contribuição e pelo debate dessa questão dos fundos, cumprimentando aos deputados da base do governo e cumprimentando também os deputados chamados aqui independentes pela capacidade de participação, de debate e de admitir, através do voto, a importância que é o Estado ter, através do governador Renato Casagrande, elaborado um fundo com o objetivo específico de preservar os recursos obtidos do Parque das Baleias. Foi, com certeza, uma atitude de estadista, de uma pessoa que conhece a responsabilidade de governar, que tem sensibilidade com o futuro do Estado e que não agiu de maneira leviana, colocando esses recursos numa conta para usar da maneira que bem entendesse, mas aproveitando essa oportunidade, criou um fundo para tratar o Estado de maneira soberana, de maneira digna e de maneira a respeitar todo esse esforço que foi essa luta de vencer na justiça e fazer esse acordo do Pacto das Baleias. Essa demonstração da Assembleia foi importante e nós elogiamos, inclusive, os debates, porque a preocupação de todos, quando se trata de um assunto que é a primeira vez que ocorre no Espírito Santo, um assunto desse porte, o poder, o Estado do Espírito Santo, nessa crise do Brasil, criar um fundo para preservar recursos oriundos da receita do Espírito Santo, só coloca o Espírito Santo na ponta, coloca o Espírito Santo na responsabilidade com as leis e demonstrando para todo o país que governar é ter responsabilidade, é ter consciência do valor e da honestidade com a aplicação dos recursos públicos. Entendi muito quando se debateu aqui a questão de se colocar ou se tentar colocar através de emendas alguns artigos com relação à transparência. Eu asseguro aos senhores deputados que nós não poderíamos acolher essas emendas porque elas não cabem dentro da lei da criação da lei de um fundo. Até porque o fundo é, como todas as leis, toda a administração do Executivo, fiscalizada pela Assembleia Legislativa, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, fiscalizado pelo Ministério Público, por todas as pessoas, todos os segmentos sociais. Basta que qualquer movimento organizado apresente uma denúncia nesses órgãos que o Estado tem a obrigação, além de nós sermos aqui um Estado exemplo na questão da transparência pela internet, qualquer pessoa pode pedir e terá esses dados. Então, esta preocupação, ela é louvável e mostra que o parlamentar está preocupado com a transparência. Mas eles podem ficar tranquilos de que nós somos um governo que tem dado importância total à questão da transparência. Tem honrado a população do Espírito Santo. E com relação ao Conselho, vocês podem ter a segurança de que o Conselho vai ser indicado pelo povo. Afinal, o governador Renato Casagrande teve 1.100.000 votos. Então ele está já credenciado pelo povo para escolher com dignidade, com respeito, com honradez, como ele sempre fez, os membros desse Conselho para gerir aquilo que ele criou. Não foi ninguém que sugeriu, nem foi nenhuma lei imposta. Foi de própria vontade do governador criar o fundo, demonstrando total responsabilidade com o recurso público, e nós aproveitamos para agradecer a todos os presentes aqui, a todos os deputados, inclusive agradecer ao presidente que tão bem preside essa sessão. Voltando ao tema anterior, eu quero manter as minhas palavras de agradecimento a todos os senhores deputados e gostaria de estar mostrando o meu pensamento, a minha visão com relação ao que a Casa acabou de aprovar. Imagine vocês que nós estamos num momento em que a economia
trabalha com dificuldade, existem reformas no Congresso e existe manifestação do setor econômico do governo federal, dando a entender que se as reformas não forem aprovadas, o governo está literalmente quebrado. E nós, do Espírito Santo, podemos ter esse privilégio de estar criando, como foi criado, um fundo para que seja depositado nele, nos próximos 10 anos, cerca de quase 10 bilhões de reais. Esse fundo iniciando com 1 bilhão e 500 milhões nesses próximos 4 anos. Isso cria uma situação de privilégio para o Espírito Santo que demonstra toda a eficiência da economia do Estado, da estabilidade da organização administrativa do Estado e coloca o Espírito Santo diante do Brasil e diante do mundo como um Estado completamente equilibrado financeiramente, tendo possibilidade de esnobar para o país que aqui no Espírito Santo tem um fundo em que recursos são locados imediatamente para garantir os investimentos do Estado. Olha, senhores deputados, quanto que isso pode representar para atrair investimento? Quantos países, quantos empresários do Brasil vão passar a olhar o Espírito Santo com os olhos que todo o setor produtivo gostaria de enxergar os estados, com garantia de investimento, com um fundo, com recursos garantidos para essas realizações. Isso dá não só o conceito A para o Espírito Santo, mas aumenta a credibilidade do Estado dentro da Federação, faz com que o Espírito Santo possa ser visto de maneira diferenciada e principalmente pela nossa localização estratégica, que é na região Sudeste. Nós estamos aqui no mar, vizinho e pertencendo à região Sudeste, onde está o centro consumidor do país, onde nós temos estados, dos 4 estados da região Sudeste, só 2 em condições de investimentos, que é São Paulo e Espírito Santo, vizinho de Minas e Rio de Janeiro, que não tem condições de organização administrativa e financeira para receber e para gerar expectativa em nenhum setor produtivo. Então nós vamos passar, com a criação desse fundo hoje, a ser visto como um Estado super organizado, até mais do que São Paulo, quando nós estamos dando esse exemplo para o Brasil e para o mundo, de que a nossa economia, ela é tão eficiente, tão segura, que aqui nós podemos dizer que o Espírito Santo é um Estado como se fosse um país do primeiro mundo, em termos econômicos. E isto que nós acabamos de aprovar com a votação unânime dessa casa, mostrou que o Espírito Santo tem maturidade, que o Espírito Santo tem gestão eficiente, que o Espírito Santo tem um governador concentrado no futuro do Estado e não apenas na sua administração. E isso, nesse momento da vida pública brasileira, é de se admirar e é de se valorizar, porque poucos administradores públicos no Brasil deram condições aos seus estados para que eles pudessem ter essa estrutura jurídica, essa estrutura econômica, essa capacidade de investimento garantido. Então, senhor presidente, aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados, a respeitar todo o debate que foi feito aqui, a respeitar todas as propostas de emendas que vieram com a intenção de melhorar, mas todos aqueceram de que a proposta do governo já era fundamentalmente
eficiente e competente, e nós demos aqui esse voto de confiança, mostrando que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo acompanha o raciocínio da evolução do Estado, da habilidade do Estado em conduzir a sua economia, e nós podemos declarar aqui, somos hoje um Estado exemplo para o Brasil e até para o mundo em termos de gestão pública e de eficiência e de capacidade. Esse fundo vai transformar o Espírito Santo num exemplo para o Brasil, num exemplo para o mundo, e nós teremos muito proveito com relação a isso, porque tivemos na atitude do governador uma atitude estadista ao manter um recurso que poderia ser jogado, como várias vezes nós tivemos aqui no Espírito Santo, com venda da Excelsa, com vários patrimônios que foram vendidos e o dinheiro sumiu. E esse o governador criou um fundo para colocar, para que esse recurso seja provido com a responsabilidade social de investimento para o futuro do Estado do Espírito Santo.